Irmãos e irmãs, boa noite. É um privilégio nós podermos estar aqui no último dia. Chegamos até aqui pela graça de Deus, pela bondade do Senhor. E como prometido, como já dentro do esquema do presbitério, essa noite nós teremos duas aulas. A primeira, o Rodrigo vai ministrar sobre namoro. E depois nós vamos concluir sobre casamento, sobre casais, falando sobre o fruto do Espírito. Vamos fazer mais uma oração, pedindo graça àqueles que hão de assumir a pregação da palavra. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, como desde a primeira vez, desde o primeiro dia nesse encontro, e confiados no poder do Teu Santo Espírito apenas, que o Senhor nos conduza mais uma vez nessa noite, que o Teu Santo Espírito use a Tua palavra para ministrar os nossos corações. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor dê graça para o Rodrigo e para mim também no final, para que possamos ser fiéis a Ti, fiéis à palavra, para que o Teu nome seja exaltado mais uma vez e que todos nessa noite possamos ser alimentados pelo que vem do alto, não pelo que vem de coração de homem algum. Edifica-nos na verdade, Senhor, e dê a todos nós ouvidos de ouvir a Tua verdade. Abra os nossos corações, dá-nos entendimento, Senhor, para as Tuas verdades, e mais do que isso, disposição de aplicá-las em nossas vidas, em nossos casamentos, em nosso namoro. Assim nós Te pedimos, Pai, que tudo isso, Pai, venha a alegrar o Teu coração. Pedimos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, em primeiro lugar eu quero agradecer aos presbíteros por mais uma oportunidade que eles me concedem, me permitem de poder pregar, de poder ministrar a igreja, em especial nessa noite. Eu agradeço, muito obrigado. Que Deus realmente fale aos nossos corações, que eu e você aprendamos com o que nós vamos abrir nessa noite, estudar nessa noite, em nome de Jesus. Esse assunto é um assunto que eu há muito tempo tinha ouvido do pastor Jader Borges, um presbítero lá da igreja presbiteriana de São José dos Campos, no estado de São Paulo, e há tempo ela mexeu com o meu coração e esse ano, quando eu assumi os jovens, eu ministrei essa aula aos jovens e fomos muito edificados pela palavra de Deus. E nessa noite eu fiz algumas adaptações para nós aprendermos como pais, como amigos, como irmãos, a lidar com isso, a ajudar os nossos jovens a lidarem com isso, a lidarem com esse assunto. O irmão Jader Borges, a maioria que eu creio que conhece, ele se dedica à ministração de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, pais de pré-adolescentes, adolescentes e jovens. É um irmão que tem um dom nessa área, um dom na pregação, no ensino, e tem me ensinado muito a respeito desses assuntos específicos para essas faixas etárias, né? E eu, com a permissão dos presbíteros, eu indico aos irmãos ouvirem, assistirem, lerem livros do pastor Jader Borges, que muito nos edifica. Nessa noite, como foi dito, o tema é sobre namoro. Então vamos estudar uma história no Antigo Testamento, e nessa história nós vamos extrair pontos, ensinamentos, aplicações a respeito desse tema, para nós como pais, amigos, como eu disse, podermos ajudar os jovens nesse sentido. Como ter um namoro sadio, um namoro que glorifique a Deus, e aqueles que estão na pretensão de namorar também é uma base muito importante. Essa história do Antigo Testamento, e dessa história vamos extrair aplicações para o namoro sadio entre um jovem e uma jovem. Nós precisamos hoje esclarecer que o namoro é entre um menino e uma menina. O casamento é entre um homem e uma mulher. Antigamente não precisava
delimitar esses pontos. Mas hoje, infelizmente, o mundanismo, a depravação está cada vez mais acentuada, intensa, e a igreja então precisa esclarecer que casamento é entre um homem e uma mulher. Augusto Nicodemo certa vez disse que antigamente, quando nascia um menino, aí olhava o menino e dizia, é um menino. Hoje em dia, quando nasce um menino, olha o menino e dizem, tem tudo para ser um menino. Como o negócio está forçado para a aversão à palavra de Deus e aquilo que Deus ordenou e determinou para a própria criação, para nós seres humanos, né? Muito bem. Um tema então sobre namoro. Antes disso, vamos ler o texto em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aqui Paulo faz referência a tudo aquilo que foi escrito. E hoje, nessa noite, nós vamos estudar uma história que foi escrita antes de Paulo e, obviamente, muito antes de nós. E aquilo que foi escrito, Paulo ensina que para o nosso ensino foi escrito, para nos dar esperança. A palavra de Deus, ela nos consola pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu inicio dizendo para você, pai, para você, mãe, existe esperança para você. Existe esperança para o seu filho, para a sua filha, para as minhas filhas e para a minha família. Aleluia. Através da consolação das Escrituras, nós temos tudo na mão para sermos uma família bem-sucedida aos olhos de Deus. É possível. As Escrituras nos garantem isso. E elas nos dão esperança. Aleluia. Amém. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Que aprendamos com os erros dos outros. É muito melhor nós aprendermos com os erros dos outros do que aprendermos errando. É muito melhor. Pais, casais de namorados aqui presentes, irmãos, avós, a nossa igreja está passando por uma outra geração agora, né? Tem muitos avós aqui. Aprendamos isso. É muito melhor nós aprendermos com os erros dos outros. Ensinarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos netos, ensinarmos os nossos irmãos a aprendermos com os erros dos outros e não praticarmos erros cometidos por outras pessoas. Amém. Vamos lá na história então. 2 Samuel é uma história, eu diria que marcante pela tristeza, que eu creio que há de nos ensinar muito nessa noite. 2 Samuel, capítulo 13, esse é o texto principal. 2 Samuel, capítulo 13, do 1 ao 22. Capítulo 13, do 1 ao 22. Eu vou fazer uma exposição versículo por versículo, e cada versículo a gente vai entendendo a história, o contexto, e aplicando para esse tema namoro. Muito bem. Eu subdividi aqui esse trecho do capítulo 13 de 2 Samuel, do primeiro versículo até o versículo 22, em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, eu coloquei como o envolvimento. Envolvimento. Do versículo 6 até o versículo 14, é o desenvolvimento. E o versículo 15 até o 22 é o final trágico. Versículo 1, vamos lá? Versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela.
Meus amados, nesse primeiro versículo nós já identificamos os personagens da história. Aqui o trecho nos relata, o trecho faz menção a Absalão, filho de Davi, mas Absalão não faz parte da história. Daqui a pouco vocês vão perceber isso. Menciona Davi, que também num determinado momento ele aparece na história, como pai. Uma formosa irmã, Absalão tinha uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Outro personagem. Então, eu já antecipo que os personagens principais são Aminon e Tamar. Muito bem. O texto nos mostra que uma das filhas de Davi era formosa e ela tinha um nome. O nome dela era Tamar. O escritor teve esse cuidado de mostrar, de explicitar o nome dessa moça, não foi por acaso. Depois, eu creio que vocês vão compreender depois, mais para frente, o porquê que aparece o nome. Ela tinha um nome, o nome dela era Tamar. Aqui o texto nos mostra algo muito importante: o respeito pelas mulheres. A mulher tem um nome, a mulher deve ser considerada. Tamar era uma moça que tinha um nome. Precisamos aprender como pais a ensinar os nossos filhos a respeitarem as mulheres. Respeitarem as mulheres, a começar pela mãe deles. Tamar tinha um nome. O importante na nossa casa é o filho e a filha entender que a mãe é uma figura importantíssima no casamento e no lar e na família. Ela não é um ser. Ela não é uma pessoa que mora ali, que lava a louça, que limpa o banheiro e que de vez em quando conta a historinha de noite. É a mulher do lar. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar as mulheres, as mães, as irmãs, as namoradas, as noivas. Isso eu estou dizendo especificamente para pais de meninos, obviamente, né? Mas as meninas também devem respeitar as mães, as mães. Muito bem, ela tinha um nome, o nome dela era Tamar. E era uma formosa menina, era uma moça linda. O texto tem um cuidado de apontar que Tamar era formosa, Tamar era linda, era uma menina bem cuidada. Continuando no próprio versículo, diz assim: Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. O que aconteceu? Aminon se apaixonou. E aqui a gente pode aplicar que enamorar-se, apaixonar-se é natural. É normal o seu filho e a sua filha se apaixonar. Nós precisamos, como pais, entender que não é algo estranho, algo extraterrestre que está acontecendo com os nossos filhos. A minha filha, as minhas duas ainda não. Mas os nossos filhos se apaixonam. É natural, é normal do ser humano se apaixonar, porque Deus nos fez seres sentimentais. Aminon se apaixonou, Aminon se enamorou. Só não estranhe quando seu filho estiver tomando banho, cantando alto lá: estou enamorado, estou apaixonado. Viu? Pede para ele cantar mais baixo, senão os vizinhos vão ouvir. Mas é normal, é natural. Nós nos apaixonamos, os nossos filhos se apaixonam. A minha filha e as minhas filhas vão se apaixonar um dia. Como nós precisamos aprender isso? Aprender que isso é natural. As meninas ficam voando. As meninas ficam nas nuvens quando se apaixonam. E elas guardam o primeiro invólucro de sonho de valsa que ela ganhou dele. Sabe aonde? No livro de Cantares. As meninas ficam apaixonadas. Elas perdem a noção do tempo. Os meninos ficam apaixonados. Os meninos se apaixonam. E os meninos, eles ficam mais bobos do que já são. Os meninos ficam nas nuvens. Acontece quando os meninos estão apaixonados que eles descobrem que existe louça para lavar. Os meninos descobrem que a louça que tem para lavar, ela não se lava sozinha. E o menino que está apaixonado, ele passa a lavar a louça. Nossa!
Os meninos apaixonados mudam. E isso é normal. Isso é natural. Nós, como seres humanos, feitos por Deus, Ele nos fez com sentimentos. E isso é muito bom. E quando o casal começa a namorar, logo vem os apelidos, né? Oi, titiuco. Oi, fofucha, tudo bem? Aquela coisa tão gostosa de namorar. E isso, mais uma vez eu repito, é normal, é natural. Acontece que muitos pais, quando se deparam com essa situação, e eu vou chegar lá um dia, parece que algo de anormal está acontecendo. O marido chega para a esposa e fala: meu Deus, você não sabe o que eu descobri. A nossa filha está gostando do menino. Jesus! O que acontece? Não, eu vou fazer alguma coisa para isso acabar, porque não pode. Isso não pode continuar. Vamos orar, vamos ajoelhar, porque a nossa filha está apaixonada, não é possível uma coisa dessa. Só que nós precisamos aprender que isso é normal. E muitas vezes nós nos esquecemos que um dia nós nos apaixonamos. Um dia bateu aquela flecha do Cupido no nosso coração. E parece que nós nos esquecemos disso. E nós não permitimos e nós não concedemos que os nossos filhos também tenham esses sentimentos. Nossos filhos se apaixonam. Portanto, diante disso, o que nós precisamos fazer como pais? Precisamos buscar de Deus sabedoria para lidar com os sentimentos preciosos dos nossos filhos. Senhor, me ajude a lidar com o sentimento da minha filha. Senhor, me ajude a lidar com essa hora que ela está passando. Para mim está sendo um pouco doído, porque é minha neném, porque é a minha menina, porque é o meu neném, é o meu menino. Mas, Senhor, me ajude a lidar com isso, com sabedoria, a cuidar desse sentimento precioso que o seu filho, a sua filha desenvolvem. E é natural. Isso é natural, isso é normal. Aminon se apaixonou. Muito bem, meus amados, continuando. Versículo 2. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Versículo 2, ao ler aí você percebe que um verbo inicia o versículo 2. Angustiou-se. Aminon angustiou-se. Aqui nós já antevemos o final trágico. Apaixonar-se, meus amados, é normal. Ficar mais bobo do que o menino já é normal, é natural. Agora, quando chega ao ponto de angustiar-se, quando chega ao ponto de ficar doente, quando chega ao ponto da possessividade, aí passou-se do normal para o anormal. Ficar policiando. Quando a menina ou o menino ficam nervosos ao extremo com a namorada, com o namorado, o ciúme excessivo, a desconfiança, o querer ter o atributo da onipresença com o namorado, com a namorada, não deixar o namorado, a namorada ter a liberdade de ir e vir. Quando acontecem essas coisas, a angústia tomou conta do relacionamento e algo se tornou doentio. Então a melhor coisa a fazer nesse momento é parar. Pare, reveja a intenção do namoro, porque ele já começou a se impregnar de más intenções. Aminon angustiou-se e ele ficou doente por causa desse relacionamento, e isso não é bom. Fica um alerta aqui para os pais de meninas. Se o namorado de sua filha, ele passou a angustiar-se por causa do namoro, passou a ficar doente, passou a ficar desconfiado, não para de ligar aqueles telefonemas investigativos. Onde você está? O que você está fazendo? Com quem você está? Você respirou? Espera aí, tem alguém do seu lado? Algo doentio começou a tomar conta no relacionamento. Ele passou a sufocar a sua filha. Ele mudou para pior e não para melhor e mais bobo. Pare
com esse relacionamento agora. Ajude a sua filha a entender que esse caminho não vai ser bom. Sabe por quê? Porque se no namoro está assim, imagine lá no casamento como é que vai ser. A hora de dizer não é agora. O importante é delimitar e colocar limites agora no namoro. Fica um alerta para os pais de meninos. Se existe aquele rapaz que a namorada não deixa ele fazer nada, não deixa ele conversar com ninguém, não deixa ele jogar futebol, chega nele e pergunta para ele assim: quem que é aquela mulher que você estava abraçado 3 minutos e deu 2 beijinhos? E o menino responde: minha avó. Se chega nesse ponto da angústia, da possessividade, é melhor você alertar o seu menino a parar com esse relacionamento imediatamente. Não vai fazer bem para a saúde emocional, física e espiritual do seu filho. Não vai fazer bem. Esse namoro ele já está fadado a um insucesso. Ele já se impregnou de más intenções. Porque namoro, meus amados irmãos, namoro é para conhecimento, não físico, mas para uma amizade, para brincadeiras, para liberdade, para se conhecer um ao outro. Namoro é para isso. Agora, quando o namorado e a namorada perdem tempo com brigas, com discussões por causa da angústia que já se hospedou no coração, isso está sendo prejudicial para a vida deles, do menino e da menina, do jovem e da jovem. Isso não está sendo bom. Isso vai virar algo doentio. E lá na frente, esse casamento vai ser um casamento muito problemático, muito problemático. É melhor você ajudar o seu filho, a sua filha, a dizer assim: filho, filha, dá um tempo. Não está sendo bom para você. Não está sendo saudável para você. Você está ficando doente. Você está emagrecendo. Nós vamos ver aqui o texto. Você está angustiado. O que está acontecendo? Eu não quero isso para você, meu filho. O texto continua dizendo no versículo 2: a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Aminon, ele ficou angustiado, ele ficou doente, porque ele estava apaixonado, mas ele percebeu que era impossível fazer alguma coisa com Tamar, por ser ela virgem. O que isso nos ensina nesta noite? A virgindade naquela época era super protegida. A virgindade naquela época era tida como algo de grande valor para o menino e para a menina. Aminon não via saída de poder chegar nela e atingir a virgindade de Tamar. Parecia impossível fazer alguma coisa. Ele tentou, como ele planejou, nós vamos ver daqui a pouco, mas ele não via saída de alcançar a virgindade de Tamar. O texto é claro. Parecia impossível, sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe coisa alguma. Que diferença dos nossos dias, meus amados. A virgindade hoje não tem valor nenhum. Precisamos ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, a valorizarem o estado virginal. Deus deu a virgindade a cada um de nós e deu ao seu filho, à sua filha, para eles cuidarem. Porque virgem, estado virginal é um só, não é igual dente de leite que Deus dá outro. Ser virgem é uma vez só. Ensine o seu filho a valorizar a virgindade. Ensine a sua menina a valorizar o estado virginal dela. Porque hoje é vergonhoso muitas vezes. Eu lembro lá na escola, no colégio, quando falam: é virgem, você é virgem? Eu sou, mas eu não estou querendo mais ser. Nós precisamos aprender a valorizar, ensinar nossos filhos a valorizarem essa preciosidade que é o estado virginal dado a cada um de nós. Para o mundo, o jovem, a menina, o menino perdem a virgindade. Mas para Deus, o menino e a menina entregam a virgindade na hora certa para a pessoa certa,
como algo de mais precioso que eles têm para a pessoa certa, porque sabem que vai ser inesquecível. Eles não vão perder, eles vão entregar um ao outro. Isso é glorioso, isso é glorioso. Muito bem. Versículo 3. Tinha, porém, Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Meus amados, Jonadab era um homem muito sagaz. O que significa isso? Jonadab era um malandro de marca maior. Ele sabia tudo sobre coisas erradas. Muito sagaz. O texto mostra no superlativo que ele não era só sagaz, ele não era só esperto, espertalhão, ele não era só malandro, mas ele era muito malandro. Ele tocava o horror. E Aminon tinha amizade com esse camarada. O texto nos mostra que, e para nós aplicarmos a respeito desse assunto, os nossos filhos, eles se relacionam no namoro, mas não somente eles. Amizades circundam o namoro dos nossos filhos. Meus amados, quais são as amizades que os seus filhos estão cultivando nesses dias? Você tem noção de qual é o amigo, qual é a amiga do seu filho, da sua filha? Com quem eles estão andando? Com quem eles estão conversando? Com quem eles estão trocando confidências? Os rapazes muitas vezes têm amigos que já vêm com tudo para cima perguntando: e aí? Já ficou com a menina? Vocês foram lá? E aí você pegou aqui? Apalpou lá? O que vocês fizeram? E aí deu certo? Foi hoje? Às vezes o namoro começa tão lindo, tão bonito, mas ele se estraga por interferências de muito amigos que fazem com que o menino, a menina, na verdade eu estou dizendo aqui sobre rapazes, né? O menino corresponda às expectativas sujas e podres dos seus amigos. Precisamos aprender a lidar e a cuidar das amizades dos nossos filhos. E as meninas, idem. No banheiro feminino, por exemplo, as meninas amigas. E aí, deu certo? Ficou com ele? Onde ele pegou? O que vocês fizeram? Foi legal? Foi gostoso? E aí, isso vai estragando o seu filho, a sua filha e, consequentemente, o namoro deles. Pais, estejam atentos com aqueles e aquelas que se aproximam de seus filhos na condição de muito amigos. Pais, ensinem os seus filhos a confiarem e a terem como melhor amigo Deus. Ensine os seus filhos a buscarem o Senhor como seu melhor amigo. Assim como Deus é um amigo para você, apresente esse amigo para os seus filhos. Se assim você considera Deus. Filho, eu quero te apresentar o meu amigo. Ele vai te instruir como tem instruído o pai e a mãe. Filha, Deus é o nosso amigo. Ele tem coisas maravilhosas para nós. Eu gostaria de te apresentar. Ele é o nosso amigo que não nos desaponta. Ele não nos leva para a fogueira. Amigo de verdade não empurra para a desgraça. Amigo de verdade não quer ver o mal do outro. Amigo de verdade quer ver o bem espiritual de cada um. Que seus filhos cultivem amizades como essas. Ensine os seus filhos nesse caminho. Investigue as amizades dos seus filhos. Isso é importantíssimo. E no namoro, de igual forma. Se seu filho tiver amizades importantes no namoro, o namoro dele vai ser inesquecível. Porque um namoro em santidade, permeado com amigos verdadeiros que ajudem, a começar pelos pais, é um namoro inesquecível. É um namoro inesquecível. E que seja dessa forma. Que seja inesquecível positivamente, não com más lembranças. Em nome de Jesus. Versículo 4, vamos lá. E ele lhe disse, quem disse? Jonadab, primo de Aminon, que ele era primo de Aminon, muito amigo, né? Na verdade o texto diz muito sagaz, né? Jonadab disse para Aminon: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar,
irmã de Absalão, meu irmão. Aqui o texto mostra que Tamar era a irmã de Absalão, meu irmão, porque Aminon e Tamar, eles eram irmãos, filhos de um mesmo pai, Davi, só que de mães diferentes, tá? De mães diferentes. O texto nos mostra a gravidade maior ainda desse acontecimento sobre o incesto. Mas vamos deixar um pouquinho só o pecado de incesto de lado, para nós focarmos no relacionamento entre um jovem e uma jovem, aplicando essa história, ok? Jonadab então perguntou para Aminon: por que tanto emagreces de dia para dia? Ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Amados, esse regime não dá certo. Regime com angústia não é bom. Aminon estava emagrecendo. Olha só que coisa. Parece que não, mas os sentimentos angustiantes de Aminon, ele estava apaixonado por Tamar. Isso estava fazendo mal para ele, porque ele estava apaixonado, angustiado. E isso estava afetando o próprio físico dele. Muitos jovens, meninos e meninas, estão morrendo, estão minguando por causa de paixão angustiante, por causa de paixão doentia. Isso não é bom. Isso não é bom. No verso 4 aparece uma expressão tão bonita, na verdade linda, porém dita muitas vezes de forma tão irresponsável por jovens. Amo Tamar. Eu te amo. Eu te amo. Como que é mesmo o seu nome? Jovens que não estão tendo o entendimento, a compreensão correta do que é amar. Jovens que estão muitas vezes mergulhando num relacionamento, achando que é amor, mas é algo doentio, é algo angustiante, que não tem nada a ver com amor. E o amor que provém de Deus, lógico. Eu te amo. E aí tem jovens que até falam em outra língua, né? I love you. Je t'aime. Eu te amo. Mas na verdade são palavras vazias, que não têm uma compreensão do que realmente isso significa. Na verdade eu não tenho a compreensão exata do que isso significa no meu casamento. Amor é muito grande. Amor é mandamento, não é sentimento. Amor é vida. E os nossos jovens precisam ter essa compreensão. O seu filho, a sua filha precisa compreender que amor é muito grande. Amor é muito grande. Não estou dizendo, lógico, não estou dizendo para eles não dizerem eu te amo. Por favor, não é isso. Mas ensine o seu filho a compreender o que é amar. Eles vão ter um namoro muito bonito e vão para um casamento com uma base muito boa a respeito disso. A respeito de amar, um amor bíblico, um amor verdadeiro. Muitas vezes essa compreensão errada de amor acontece no ficar. Vocês já ouviram falar do ficar, né? O ficar. O que é o ficar? O ficar é um relacionamento imediato, com contato físico intenso, sem responsabilidade nenhuma. O ficar é agora. Amanhã nem sei se vai dar. Isso não presta para nós. Isso não serve para o seu filho. Isso é muito prejudicial para um menino, para uma menina, para um jovem. O ficar, ele é destrutivo, ele vai totalmente contrário ao que Deus estabeleceu para um homem e para uma mulher a respeito do matrimônio. O ficar é demoníaco. Ensine o seu filho a compreensão do que é amar. E Aminon disse: amo Tamar. Amo Tamar. Versículo 5. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Aqui, meus amados, o envolvimento vai tomando um rumo perigoso. O amigo Jonadab aconselha Aminon a fazer o quê? Fingir. Finge. Dá um jeito de você maquiar a situação, para você aparentar uma situação, mas na verdade não é aquilo. Finge.
Queridas irmãs, se você tem um ouvido feminino para ouvir, ouça então nessa noite. Se tem uma coisa que o bicho homem Neandertal sabe fazer muito bem, é fingir. O homem sabe fingir uma espiritualidade. O homem sabe fingir uma educação. O homem sabe fingir uma bondade, uma paciência. Quando você vê, nossa, como o meu marido é paciente. Mas tome cuidado, vê lá, talvez ele esteja fingindo. O homem sabe fingir muito bem. E Aminon foi aconselhado por Jonadab a fazer isso. E os meninos, muitas vezes entram nessa onda. Os meninos às vezes estão sentados, aí quando vê a menina chegando na fileira dele, ele fecha o olho, aí de repente ele abre, e aí ele fala assim para a menina: eu estava orando para você vir ao culto hoje. Aí a menina: lógico, esse é o homem da minha vida. E ele tem os colaboradores, às vezes tem um lá no canto, tem outro lá no canto, tem um lá com a camiseta do Palmeiras, eles fazem sinal um para o outro, ela está chegando. Aí ele pega a Bíblia e põe, aí ela senta na fileira, quando ela está chegando na fileira, ele fala: marquei o seu lugar com a minha Bíblia. Nossa! A menina já prevê, vai ser café da manhã todo dia na cama. O bicho homem sabe fingir muito bem. E no namoro, muitas vezes eu fingi muita coisa para a Rayane. Quando ela chegou no casamento, falou: cadê aquilo tudo? Uai! Você foi um artista mesmo. Ela não falou isso para mim não, estou dizendo, tá? Ela nunca disse isso para mim. E nos fingimentos, meus amados, o homem também sabe fingir gelos. O homem sabe fingir gelos. Está tudo bem entre o casal. Está tudo bem. Aí de repente a esposa senta, encosta no braço e ele... Vai bem, o que foi? Eu fiz algum... Nada. Nossa, amor, aconteceu alguma coisa? Não. Puxa vida, você está estranho, o que foi? Conta para mim. Não. Esses gelos não são bons. Infantilmente, muitas vezes eu faço isso no meu casamento. Para quê? Porque às vezes com o meu gelo eu acho que eu vou chamar a atenção dela. Para ela vir até mim e perguntar e querer resolver, e eu fico na minha. Mas eu não tenho coragem de olhar para ela e falar: eu não estou bem. Eu não estou bem com você. Ou não é nada com você, meu amor, mas eu não estou bem hoje. Aconteceu tal coisa. Eu não estou bem. Você me deixa quieto, só um pouquinho. Muitas vezes nós não somos sinceros. As mulheres são mais sinceras. As mulheres, elas abrem mais. Às vezes elas estouram, né? Estouram. Mas os homens guardam. Os homens maqueiam. Os homens fingem. Isso não é bom. Antigamente, se dizia que se fosse para casar, que casasse com um crente, um menino crente, uma menina crente. Mas hoje em dia parece que a história está se afunilando mais. Na verdade, a palavra de Deus, ela é verdade, ela se renova a cada dia. E se for para casar, que case com alguém, um menino, uma menina, que ame a Jesus Cristo. Filipenses 1:9 diz que se a pessoa ama Jesus Cristo, Filipenses 1:9 diz que o amor de Cristo invade o coração. E isso extravasa, e vai sobrar amor para o seu filho e para a sua filha, se o companheiro dele ou dela amarem o Senhor de todo o coração, ou buscarem isso. Vai sobrar amor para a sua filha e para o seu filho. Oremos ao Senhor. Quem ainda não tem filho ou filha namorando, oremos ao Senhor que prepare um homem, uma mulher, que ame o Senhor verdadeiramente. Versículo 6. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Aqui o versículo 6 inicia o desenvolvimento. O que acontece?
Aminon, no versículo 5, ouviu o conselho de Jonadab. No versículo 6, o que ele faz? Põe em prática. Ele ouve e pratica os conselhos do seu muito amigo, sagaz, Jonadab. Aminon, então, ele finge-se doente. Aminon lhe disse, peço-te. Aminon, então, disse a Davi, o seu pai, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Na verdade, ele estava fingindo. Na verdade, ele não falou assim. Na verdade, ele falou assim, papai, eu estou mal. Eu peço, por favor, pai, que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos, por favor, na minha presença, para que eu coma da sua mão, porque eu estou mal, papai. Aminon fingiu, e ele pôs em prática o conselho recebido de Jonadab. Meus amados, depois do fingimento, começa a surgir aqui o descuido paterno. Davi, meus amados, como todos conhecem, foi um homem de Deus, um homem de guerra, um valente, como nós estamos estudando com a igreja, um homem que escreveu diversos salmos e, na verdade, o maior e principal rei do povo de Israel, Davi. Um homem único que na Bíblia Deus o chama de segundo o seu coração de Deus. Mas eu vou dizer para vocês, como vocês já sabem, que Davi, em determinados momentos, ele foi um péssimo pai. Davi, nesse momento, ele devia ter tomado simancol e ter percebido o fingimento do seu filho. Mas ele ouve aquilo e, como se fosse a verdade, Davi deveria ter percebido aquilo. Davi deveria ter percebido aquelas ações permeadas por más intenções de Aminon. Mas ele não estava ligado. Ele não percebeu. Versículo 7. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Meus amados, Davi deveria ter sido pai. Eu pergunto para vocês, vocês já viram princesa cozinhando lá na cozinha? Davi, ele deveria ter percebido isso e indagado a Aminon. Aminon, peraí, como assim Tamar fazer bolo para você na sua casa? Para que isso? Eu nunca vi aqui no palácio um negócio desse, ela é princesa. E outra coisa, esses dias desses ela foi fazer um assado lá, nem um cachorro quis comer. Que negócio é esse? Não, peraí. Você está com fome, Aminon? Então, peraí. Eu vou mandar as cozinheiras do palácio prepararem um banquete para você. Mas Tamar na sua casa, preparar bolo? Não. Tem alguma coisa estranha. O que está acontecendo, Aminon? Davi deveria ter feito isso. Davi deveria ter sacado. Mas ele não estava apercebido da situação. Meus amados, tem muitos pais entregando suas filhas de bandeja. Tem muitos pais que não estão nem aí para suas meninas, para os seus meninos. As coisas estão acontecendo, os meninos estão destruindo, estão fazendo, estão aprontando, e o pai não está nem aí. Tem muitos pais entregando suas meninas de bandeja. Pais que não põem limites, pais que não conversam, pais que não sentam e não tiram um pouquinho do tempo do seu dia para tirar do seu filho aquilo que muitas vezes ele está gritando no mundo. Pais que estão entregando seus filhos de bandeja. E é a menina que chega às 2:30 da manhã com a cabeça cheia de álcool. E o pai vem e abre a porta e fala: ô, minha filha, já voltou? É, pai, voltei, estava estudando matemática. É, meu amor, então vem, entra aqui. Literalmente um banana de pijama. Vou preparar um leitinho para você. Foi legal o estudo? Foi, pai. Põe cunhaque no leite também. Estão desapercebidos. E as coisas estão acontecendo.
E as filhas e os filhos estão no mundo. Tem muitos pais entregando suas filhas de bandeja. Mas pais estão fazendo isso, sabe por quê? Porque não tem conteúdo. E não tem realidade de vida. Se não tem realidade de vida, ele vai falar para a filha, para o filho, o que você está fazendo? E o filho vai falar para ele assim, e o que você está fazendo? Não tem conteúdo. Não tem realidade de vida. Nós, como pais, homens, nós precisamos entender que Deus nos fez cabeça dos nossos lares. É nossa responsabilidade de homens de ir nas reuniões de pais e mestres dos nossos filhos na escola. É nossa responsabilidade de tomar a frente nas decisões do nosso lar. É nossa a responsabilidade de tomarmos a frente no nosso lar como cabeça. Meus amados, Davi não respeitou, ele não teve zelo por sua menina. Ele não teve um cuidado, ele não atentou para a vida da sua filha. Eu digo aqui, diante dos irmãos, que se não fossem os limites colocados pelos meus pais, e pelo meu sogro, e pela minha sogra no meu namoro, eu teria cometido pecados abomináveis no meu namoro. Porque dentro de mim existem desejos fortes, que se não fossem os limites impostos por eles, eu acho que nós não estaríamos aqui hoje. Sou grato a Deus pelos limites colocados por essas vidas preciosas da minha vida e da minha esposa. Precisamos aprender, como pais, a colocar limites para os nossos filhos. Versículo 8, vamos lá que o tempo está passando. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Versículo 8 inicia com uma palavra com 3 letrinhas. Foi. O que acontece aqui? Tamar foi. Tamar foi. Se os rapazes têm participação, sim, quando acontece esse tipo de coisa, de namoros complicados, doentios, a menina também tem. Tamar, ela contribuiu. Tamar foi. As meninas também têm a participação delas. Ah, como assim? Não estou entendendo. Por que nós estamos aqui nesse escuro? Não, fica aqui que o escuro é melhor, porque senão arde meu olho, o menino diz. Ah, então tá bom, vamos ficar aqui. E a menina permite, e a menina deixa, e a menina vai. E Tamar foi. Todo mundo faz. Meu amado irmão pai, minha amada irmã mãe, eu, você, os nossos filhos, não são todo mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. E isso deve fazer a diferença no nosso meio, na nossa igreja e no mundo lá fora. A sua filha e o seu filho não são todo mundo. Eles não pertencem ao mundo. Precisamos aprender com esse texto. Versículo 9. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, isso Tamar. Porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Meus amados, versículo 9 aqui começam os caprichos. Depois dos fingimentos, vem os caprichos. Ele não queria bolo? Se Tamar tivesse ligada, ela iria dizer para ele: peraí, você não queria bolo? Está aqui. Isso é algo objetivo, bolo está aqui. O papai pediu para eu vir aqui fazer bolo para você, então toma. Se não é bolo, é bolacha. Tamar devia ter atentado para isso, mas ela não estava apercebida. Peraí, Aminon, eu vim da minha casa, a pedido do nosso pai, e você me faz um papelão desse? Não, pode parar. Não vou ficar aqui não. Não, toma aqui o bolo, come aí, se vira. Muitas meninas estão deixando, estão permitindo. Mas peraí, a menina tem que atentar. Peraí, por que você está parando o carro? Não, vamos lá. Que lugar é esse aqui? Onde você está pegando? O que é isso? Respeito, rapaz. Vamos, acelera esse carro. Eu não estou gostando dessa situação, hein?
Está muito escuro aqui. Não sabe o que é? É o que o carro engasgou. Engasgou, mas quem vai engasgar agora é você. Anda logo, senão eu vou pular da janela. Vou chamar a polícia. A menina devia decorar 190 para combater 171. Mas as meninas estão colaborando. Muitas meninas estão deixando acontecer. Meu amado, se sua filha, ela não se der o respeito, ele não vai respeitá-la. Ensine a sua filha a ser respeitada como menina. Mas ela vai perder o namorado. Não importa, não era esse. Que perca, mas não era a pessoa certa. Ensine a sua filha a dizer não. Ensine o seu filho a respeitar uma mulher. Porque se seu menino não respeita uma mulher, ele não presta para ser um companheiro de uma mulher. Ensine esse caminho para os seus filhos. Versículo 10. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou a Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Versículo 10, o que Aminon fala? Eles estavam num outro ambiente no palácio de Aminon. Um ambiente maior, quem sabe uma sala maior. Aminon diz assim para ela: tira todo mundo daqui e vamos para o quarto. Vamos sair daqui, tem muita gente. Vamos para o quarto. Versículo 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. O que esse versículo 11 nos mostra? Aminon faz o convite derradeiro. Vamos ter relação sexual? Agora é a hora. Essa é a nossa oportunidade. Você quer? Eu quero. Então vamos. Versículo 11, eles estão no quarto. E ele pegou em Tamar. Ele estava acostumado a esse contato. Essa grosseria com mulheres. E eles estavam no quarto. Vamos ter relação sexual. Agora é a hora. Versículo 12. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Meus queridos, o que você percebe nesse versículo 12? A primeira vez que Tamar diz não. Só que eu vou dizer para você, meu amado, minha amada, passou da hora dela dizer não. Se sua filha passar da hora de dizer não, esse não vai valer nada para o camarada. Porque as janelas foram abertas, as avenidas foram escancaradas para chegar nesse ponto. Ela teve oportunidades de dizer não, mas chegou nesse momento. O não dela é um sim. É um sim. Se sua filha está teimando com um relacionamento, se seu filho está teimando com esse relacionamento, meu amado, minha amada, relacionamento angustiante, doentio, aproveite a oportunidade de dizer não. Aproveite a oportunidade de dizer não, porque pode ser tarde demais. Versículo 13. Porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Aminon segurando Tamar, nesse momento ela quis dar uma de moralista. Ela quis dizer para ele assim: não, peraí, não é assim que se faz em Israel. Tem uma regra lá na minha igreja que tem que fazer assim, para a gente namorar. Pede para o meu pai, ele vai deixar. Só que não adianta. Ela tentou falar alguma coisa, mas ali Aminon percebeu que era uma fala vazia, de que um papagaio repetia essas palavras. Para Aminon, ele não ouviu nada daquilo. Depois de tanto ter aceitado, depois de tanto ter colaborado, na hora H não adianta evangelizar o camarada, que ele não vai ouvir. Ele vai querer executar aquilo que ele planejou. Versículo 14. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Meus amados, versículo 14. Acontece.
uma das cenas mais chocantes e apavorantes que uma mulher pode passar. Aqui houve um estupro. Aqui houve uma relação sexual não consentida. Tamar foi forçada. Sendo Aminon mais forte do que ela não teve reação. Nenhuma mente feminina está preparada para essa cena. Nenhuma mente feminina está preparada para passar por uma situação tão trágica e violenta como essa. Eu digo a vocês de todo o meu coração que eu não desejo essa situação para você, para sua filha, para o seu filho, para as minhas filhas. Em nome de Jesus. Vamos aprender com o erro de Tamar, para que nós não choremos amanhã o nosso erro e o erro dos nossos filhos. Versículo 15. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Esse é o início do final trágico. Esse versículo inicia-se com a palavra depois. Amados, ninguém pensa no depois. Todo mundo pensa no agora. Agora é a hora, vamos aproveitar. Esse é o momento. Depois, quem sabe a gente não tem essa oportunidade, vamos. Depois, e o depois vem. E como aconteceu? Amado pai de menina, Deus não fez sua filha para ser uma depois. Deus não fez sua menina para ser usada. E o menino falar para ela assim: nós vamos ver o que aconteceu. Não quero mais. Nenhuma mulher aguenta tamanha desgraça. Só a graça restauradora de Deus para curar essa ferida tão dolorida no coração de uma menina. Depois Aminon sentiu nojo por ela. Versículo mostra. Versículo 15. Maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. E o amor? No início ele dizia o quê? Amo Tamar. Agora ele está dizendo: não quero. Estou com nojo de você. Sai daqui. Nós vamos ver o que aconteceu. Aminon sentiu aversão por ela, por Tamar, depois de ter usado. Versículo 16. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Tamar ainda nesse momento com um restinho de força que ela tinha, depois de ser abusada sexualmente. Ela tentou ainda conversar com ele: não me deixe, não me despeça. Vai ser vergonhoso, vai ser pior a vergonha, a primeira. Qual que era a primeira? Dela estar ali na casa de um homem sozinha. Vai ser pior agora, eu saindo daqui depois de você ter me usado. Mas Aminon não quis dar ouvidos a ela. Versículo 17. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Versículo 17. Imaginem essa cena. Ela não tem mais nem nome. Qual que era o nome da nossa personagem? Tamar. Uma mulher formosa, linda, princesa. O que Aminon falou dela? Deita fora esta. E aqui você pode colocar qualquer adjetivo que você imaginar para essa situação. Esta oferecida, esta abusada, esta que não presta mais, esta. Eu não quero esse adjetivo para sua filha e para minha filha, meu amado irmão. Ensine, pai de menino, essa cena, ensine o seu filho a não ser coadjuvante e nem protagonista dessa cena, em nome de Jesus. Versículo 18, precisamos correr. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Ela trazia consigo, ela estava vestida com uma túnica linda, como as princesas se vestiam. Ela se preparou para esse dia. Ela se preparou lindamente para esse momento. Mas o que ela achava que seria um tratamento VIP foi um tratamento VAPT-VUPT. E passou. E ela trazia consigo essa roupa. E os
servos do palácio fizeram sabe o quê? Arrastaram ela para fora do quarto, enxotaram ela dali. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Amando de Aminon falou: tira ela daqui, eu não quero mais. E tiraram Tamar à força dali, certo? Quem sabe ela se arrastando. Versículo 19: Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Tamar pôs as mãos sobre a cabeça e quem sabe ela dizia assim: o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Estraguei a minha vida. Se eu pudesse, eu queria ter voltado lá atrás. Mas acabou. E ela foi andando e clamando e jogando cinza sobre a cabeça. Isso significa arrependimento e profunda tristeza. Muitas meninas perdem a alegria, perdem a vivacidade, perdem o desejo de servir por terem passado por tragédias como essa. Mas graças a Deus, pela restauração que há em Cristo Jesus, é possível, mediante arrependimento e volta para o Senhor, restabelecer uma situação normal e voltar para o Senhor e Deus usar meninos e meninas que praticaram abominações como essa. É possível uma restauração verdadeira e plena, eu creio. Queridos pais, não se esqueçam que Deus tem princípios sérios e imutáveis para os seus filhos, para os meus filhos, para as minhas filhas, para a nossa família. Deus é sério, Deus não muda e Deus tem princípios. Não adianta, passa a geração, entra a geração e os princípios são os mesmos e não vai mudar. Ainda que a gente pense que nessa geração algo está mais liberal, está beleza, está mais permissivo, não vamos deixar... Não, Deus não muda. Deus tem princípios e Ele não negocia. E vai pagar caro aquele que tenta burlar ou sobrepujar os princípios de Deus. Ele não deixa passar. Porque Deus é santo e Ele requer de nós uma santidade. Meus amados, versículo 20 ao 22, para encerrar, tem que correr. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Aí chegou Absalão, o irmão mais velho, tá? Absalão disse para Tamar: Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Aí ele fez a pergunta, mas ele interrompe e diz assim: ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Ele percebeu a situação, ele soube da situação. Antes dela explicar o que aconteceu, ele fala: não, fica tranquila, é o teu irmão, eu sei como ele é. Mais ou menos ele disse isso, ele quis dizer isso: é o teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Versículo 22. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal, nem bem, porque odiava a Aminon por ter esforçado Tamar, sua irmã. Aqui, meus amados, diante de tragédias como essa, no namoro de um jovem e de uma jovem, não só eles são afetados e muitas vezes tragicamente e doloridamente afetados, mas pessoas também são afetadas ao redor deles, os pais são afetados, os amigos são afetados, a família fica empolvorosa por um negócio como esse, por um pecado como esse. A situação fica difícil, o pai vai às loucuras agora. Davi, ele se irou com tudo isso. Não acredito que isso aconteceu, vou pegar, vou bater, vou corrigir. Agora é hora de se jogar no chão, dizer: Senhor, me perdoa, me dê arrependimento verdadeiro, me ajuda, ainda com o que resta, de reestruturar a minha família. E aqui houve uma disputa, uma briga intensa entre dois irmãos, Absalão e Aminon. E se você tiver o cuidado de ler mais para frente, Absalão mata Aminon por causa disso, depois de 2 anos. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, você quer que seus filhos e suas filhas tenham um namoro feliz? Quer que suas filhas e seus filhos tenham um namoro seguro? Um namoro duradouro e visando um casamento? Porque isso sim, esse é o intento do namoro, não é um namoro para passar, porque os outros estão namorando, eu também tenho que namorar. Não, o namoro é visando o casamento. Você quer que seus filhos sejam felizes nesse relacionamento?
ouçam a palavra de Deus e vão no caminho com os seus filhos, no caminho da palavra de Deus. Para concluir, meus amados, Cantares, capítulo 2, versículo 7. Cantares, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Cântico do Cântico, né? Cantares 2, 7, diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Esse texto é muito lindo. Aqui Salomão, com a sabedoria peculiar dele, que Deus deu a ele, ele escreveu esse trecho maravilhoso, dizendo assim: conjuro-vos, dizendo as irmãs, como se fossem as irmãs lendo para outras irmãs, mas serve para todos nós nessa noite. Conjuro-vos, ou seja, eu jure por 2 vezes. É algo muito importante o que elas vão dizer aqui e o que Salomão escreveu aqui. Que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. O que é isso? Se você já namorou de sopetão, se você já namorou sob pressão, você vai saber o que é isso. Não teve prazer nenhum de companhia. Algo forçado, algo arranjado, não era a pessoa que você queria. E foi um angu de caroço o negócio. Não deu certo, tanto é que não deu certo que você está com a pessoa hoje que, graças a Deus, foi essa que eu namorei e essa que eu casei. Mas se você namorou sob pressão, não foi legal. É como se, por exemplo, nós estivéssemos dormindo e de repente chega uma pessoa e pá, acorda! E você acorda com uma raiva. Você despertou de uma maneira que você não queria despertar. Agora pense no seguinte, pensa no feriado de segunda-feira. Gostoso, né? Você desliga o despertador e coloca uma plaquinha lá no seu quarto, no incommode, em inglês ainda. Feriado de segunda-feira. E você dorme, ronca e baba. Aí o seu cônjuge, sua esposa ou seu marido dão uma olhadinha na fresta da porta do quarto, vê que você está dormindo, roncando e babando no travesseiro e deixa você lá. E você continua dormindo, abraça o travesseiro e ronca e baba. E dorme bastante. Aí chega 1:30. O que acontece? Você desperta. Você acordou naturalmente, sem ninguém te atazanar. O que vai acontecer? Você vai acordar, vai dar bom dia para o papagaio, para a esposa, para o filho, para a filha, para o marido, para o cachorro, para a formiguinha. Olha que lindo, olha que dia maravilhoso. Você acorda super disposto. É isso que o texto está nos mostrando. Não acordeis e nem desperteis o amor até que este o queira. O que é isso? Vai ter um dia que o amor vai despertar no coração do seu filho e da sua filha. E o amor vai fazer assim, ó. Acordei. E o seu filho e a sua filha vão fazer assim, ó. Uau! É isso que eu queria. Como muitos namorados e noivos estão desfrutando aqui na comunidade hoje. Um namoro na hora certa, no momento certo. O amor despertou e isso é muito gostoso. Meus amados, que Deus dê sabedoria e discernimento a todos nós, pais e irmãos, a influenciarmos positivamente os nossos jovens, em nome de Jesus. Amém.